Bom, aqui nós chegamos ao segundo ponto mais discutido da semana, que é o problema da presidência da Câmara de Deputados. Finalmente, depois de muita enrolação, a esquerda de conjunto colocou-se a reboque da direita golpista para formar a mesa da Câmara, mais uma vez, usando o pretexto falso de que é uma luta contra o Bolsonaro. Dessa vez, o pretexto falso escapou da gaiola e se mostrou ao vivo e em cores, porque uma parcela dos deputados do PT foi negociar com o candidato do Bolsonaro o apoio a esse candidato. Aí, no final, depois de muita onda, decidiram apoiar o outro candidato da direita, um direitista contra outro direitista. Está funcionando a pleno vapor, a plenos vapores, né? O critério o critério falso e enganoso, hipócrita do mal menor. Quer dizer, o DEM, os golpistas, seriam um mal menor em relação ao Arthur Lira, porque o Arthur Lira é ligado ao Bolsonaro. Isso é totalmente falso, isso aí não é um mal menor, isso é provável, isso aí com certeza é o mal maior, né? E com isso daí nós caminhamos para a frente ampla e o apoio a um candidato da burguesia na presidência. Quer dizer, se você vota no PAS, na eleição municipal, depois vota no candidato do Rodrigo Maia no Congresso, né? Isso sem falar o seguinte, que o Congresso é um caso que todo mundo está vendo, mas está sendo discutida aí a mesa da Câmara de Vereadores no país inteiro. E a mesma coisa está se reproduzindo aí no país inteiro. O acordo com a direita golpista e muitas vezes até com o Bolsonaro, né? Nessa hora ninguém discrimina muito. Isso daí serve para mostrar que toda uma parcela da esquerda não luta contra o golpe de forma nenhuma, nunca lutou, inclusive, né? E, na realidade, a política que é levada adiante é uma política de compadres, né? É como se a política não tivesse nada a ver com o país, né? A esquerda, nesse sentido, é muito esquizofrênica. No dia a dia, você vê aí organizações, grupos, associações de esquerda falando que o Brasil é um país sangrento que esmagou todo mundo desde a época colonial, negro, etc. e tal, a escravidão, pipipi, 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 e que tem que derrubar estátuas e fazer não sei o quê. Aí todo mundo acha que isso aí é uma coisa normal. Mas ninguém tira a conclusão de que esse país, né, que tem tanta opressão, que tem tanto massacre da população, esse massacre ele está garantido, ele está assegurado, ele é defendido, ele é impulsionado, ele é organizado pela política nacional, pelo regime político. Existe escravidão no campo? É o regime político que permite. Existe matança da população negra na periferia? É o regime político que permite. Existe uma situação de violência contra a mulher, salários diferenciados entre mulheres e homens, entre negros e brancos. O trabalhador sofre com acidente de trabalho, doenças profissionais, ganha um salário miserável. Isso tudo não é um fenômeno exterior ao regime político. Isso é garantido, é assegurado, é defendido com unhas e dentes pelo regime político. E o regime político não é uma abstração. Não é uma coisa etérea que existe no espaço sideral. O regime político é o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia é o regime político. O regime político brasileiro é dominado por um grupo de partidos que vem desde antes da ditadura militar, da época pré-64. No momento, esses partidos quais são? MDB, PSDB, DEM, PP e PSD. Principalmente esses 5 partidos, né?
São os mais consistentes que saíram do grupo dominante da época da ditadura. E tem fome no Brasil? Eles garantem. Tem escravidão? Eles garantem. O trabalhador é esmagado? Eles garantem. As leis são leis de esmagamento do trabalhador? Eles garantem. A mulher é oprimida? Eles garantem. Eles defendem. Eles sustentam. Não é o Bolsonaro chegou agora. Esses aí estão aí há, sei lá, pelo menos, né, há 120 anos, no mínimo. Aí, então, a esquerda ela é esquizofrênica. Na hora de falar as coisas, então a pessoa fala, é preciso acabar com isso, é preciso acabar com aquilo. Mas, na hora de fortalecer o regime político que garante todas essas barbaridades, eles vão lá e fazem um acordo, mostram para o povo que eles são todos amigos, né? Todo mundo é amigo do Maia, do Baleia Rossi, do MDB, do Fernando Henrique Cardoso. É uma farsa você colocar a luta política fora do regime político. O regime político é o guardião do campo de concentração. Os partidos de direita, os partidos políticos em geral, o Congresso Nacional, o STF, né, os tribunais superiores, o governo federal, as forças armadas, tudo isso daí, as prefeituras, governos, etc. e tal, todas essas instituições, eles são como o comandante e os guardas do campo de concentração. Ah, o judeu ali está chegando perto da cerca, mete bala nele. O pessoal está revoltado, vai lá e faz um pouco de demagogia, aumenta aí 50 gramas da comida do cara e tal. Na hora de protestar, o protesto, a gente pode ver nesse caso, o protesto é contra uma entidade abstrata, é contra ninguém, é contra o racismo. Né? O racismo é como se fosse um espírito, né? Um espírito que existe dentro da sociedade. Não, o racismo é o Congresso Nacional. O racismo é o governo municipal, estadual e federal. O racismo é o STF, são as instituições políticas. É a realidade econômica, mas a realidade econômica não se sustenta por si só. Se os trabalhadores de uma fábrica fizerem uma greve e não tiver polícia nem nada, eles tomam conta da fábrica. A fábrica permanece na mão do patrão porque tem polícia. Se não tiver polícia, ninguém controla a situação no morro. Né? Vai acontecer esse famoso dito popular de que o morro vai descer no Rio de Janeiro. Não desce porque tem polícia lá embaixo. Quem controla a polícia? O governador, o judiciário, a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores, que agora também as prefeituras têm polícia. Tem polícia para tudo quanto é lado que mata o pessoal. A polícia não é a polícia que mata, segundo alguns, é o racismo. O racismo é um espírito. Ele não tem existência corpórea. Né? Então, o que acontece? Aqui nós temos uma situação que é a seguinte: você pode protestar contra todas as mazelas do regime político, mas, ao mesmo tempo, você pode apoiar o regime político. Existe uma separação. Né? Não é que o país está sendo destruído porque os partidos dominantes, com a ajuda de outros partidos que eles corrompem e tudo mais, estão entregando o país para o capital estrangeiro. Não. É alguma coisa sem existência física. É isso que permite que a esquerda vá lá e faça um acordo. Cada movimento social deveria entender duas coisas. Uma, sem destruir, desmantelar, desmontar o regime político no Brasil, nenhum problema vai ser resolvido. Não acreditem no canto de sereia daqueles que falam
que através de pequenas reformas dentro desse regime monstruosamente antidemocrático, nós vamos conseguir mudar a situação, por exemplo, da maioria negra no Brasil, que é a mesma situação há 400 anos. Não acreditem nisso. Então, quer dizer, é preciso desmontar o regime político. O poder político. As pessoas que detêm o poder e os meios pelos quais elas exercem o poder. Segundo, o regime político não é uma coisa abstrata. O regime político são pessoas. São instituições, mas essas instituições são as pessoas. São pessoas que formam partidos, que formam grupos que dominam a política nacional, que dominam o regime político. Essas pessoas têm que ser implacavelmente denunciadas se nós vamos querer mudar o regime político. Tem que ser implacavelmente combatidas. Mas a doutrina da esquerda nacional, do PT, PCdoB, PSOL e de muitos outros, é que, na verdade, a gente tem que ter uma convivência pacífica, um relacionamento de comadres com esses políticos, que são os políticos que garantem a bandalheira toda, o horror que existe no país. Quer dizer, essa questão aqui, né, do acordo em torno do nome do Maia, que é falsamente atribuído a uma luta contra o Bolsonaro, veja bem que o outro candidato também foi procurado para negociação. Não há luta nenhuma aí. Né? E depois o Maia não luta contra o Bolsonaro. O Maia é o principal sustentáculo do Bolsonaro no país, é o próprio Maia. Também tem esse pequeniníssimo detalhe. Essa política é uma política de sustentação do bolsonarismo. Com essa política, nós nunca vamos derrotar o Bolsonaro, o golpe de Estado, nunca vamos mudar nada nesse país. É uma coisa concreta que todo mundo tem que entender. Quer dizer, é preciso repudiar esse tipo de política. Assim como é preciso repudiar o que aconteceu nas eleições, onde foram apoiar o Paes no Rio de Janeiro. Eu estou falando do Paes porque é o exemplo mais evidente, mas aconteceu aos milhares no país inteiro. Quer dizer, isso aqui é uma barbaridade que mostra, né, que para toda uma parte da esquerda, a luta contra o golpe, a luta contra o Bolsonaro, a luta contra a miséria no país e tudo mais, é só uma conversa da boca para fora.